Shalom, shalom a todos, amados irmãos, em Jesus Cristo e Yeshua Messias. Sejam todos muito bem-vindos ao meu e nosso canal. Meu nome é Germano Manuel ou Teófilo, sou angolano e vivo em Angola. Então, sem mais enrolação, trago o tema à tona, tá? Os falsos profetas, ou como discernir os falsos profetas à luz das Escrituras Sagradas. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos começar, aproveitando o tempo que o Senhor nos tem dado. Vamos ler alguns textos, tá? A princípio, do assim chamado Antigo Testamento, texto do profeta Jeremias e outros, tá? Então vamos começar. Jeremias 14. Pessoal, precisamos estudar para não mais sermos enganados pelos falsos profetas, tá? Então vamos hoje examinar as Escrituras com a ajuda do nosso Deus, a fim de aprendermos como discernir os falsos profetas, para não mais sermos enganados pelos mesmos, tá, pessoal? Hoje há muitos falsos profetas e, tá, os falsos profetas, talvez eles não são aqueles que você pensa que são, tá? Que você pensa que são, tá? Por, sei lá, determinados atos praticados por eles, tá? Então, para não julgarmos, né, segundo a nossa própria visão, tá? Segundo o nosso próprio entendimento, precisamos estudar para então sabermos de fato quem é e quem não é um falso profeta. Então, Jeremias capítulo 14, Jeremias capítulo 14, verso 14, está dito. E ainda disse-me o Senhor, tudo isso que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles, eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Jeremias 23, verso 13 está dito: Entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo, né? Reprovável, nojento, repugnante, né? Então, repito, entre os profetas de Samaria observei algo deveras, realmente, verdadeiramente hediondo, reprovável. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. Jeremias 28, verso 15. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escutai, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda esta nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Então são muitos textos, pessoal. Podes ler você Jeremias, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 40, primeiros Reis 18, 19, Jeremias 27, 15. Tá? Então tem mais um texto que vamos ler aqui, que é Ezequiel, tá? O livro de Ezequiel, capítulo 13, verso 6, está dito: Suas visões são falsas e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis, assim diz o Senhor, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma, e ainda assim tens a expectativa de que vossas predições se cumpram. Então são alguns textos, pessoal, para entendermos que falsos profetas existem há milênios, tá? Há milênios, tá? Existem falsos profetas, tá? Então, como discernir um falso profeta? Será que o falso profeta é aquele que profetiza e não acontece? Tá?
ou aquele que, né? Como discernir? Como discernir um falso profeta à luz das Escrituras? Vamos estudando para então juntos compreendermos de facto quem é um falso profeta e quem não é um falso profeta. Tá? Veja, Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 22. Vamos ler. Está escrito, Deus falando, né? Através da boca de Moisés. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Talvez venhas a questionar, verso 21, talvez venhas a questionar em teu coração, né? A perguntar em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Como saber se a palavra dita por um suposto profeta não é do Senhor? Verso 22. Se o profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, veja aqui, né? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, ou se o profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais falou. Então o profeta falou com arrogância, não o temas. Pessoal, vamos examinar mais uma vez o verso 22 de Deuteronômio capítulo 18. Veja só, está dito, se o profeta falar em nome do Senhor, veja aqui, a palavra Senhor aqui, a palavra Senhor, né? No hebraico, na verdade, está o nome pessoal de Deus, tá? Então, vou ler aqui o hebraico, tá? Do verso de Deuteronômio 18, 22. Tá, pessoal? Não sou fluente em hebraico, mas estamos aprendendo com a ajuda de Deus. Então, Deuteronômio 18, 22, em hebraico está dito assim. Asher Yedaber Hanavi Beshem Yehovah Velo Irie Hadavar Velo Yavo Ru Hadavar Asher Lo dibro Yehovah Bezadon Dibro Hanavi Lo Tagur Mimenu. Veja, a palavra destacada aqui, tá? Asher Yedaber Hanavi Beshem Yehovah. Beshem Yehovah. Essa palavra Yehovah, tá? Que lê-se Yehovah com os sinais maçoréticos, com os pontos que você vê na palavra. Porém, a pronúncia não é Jeová, tá? Não é Yehovah. O nome de Deus não é Yehovah. Tá? Em nome, Beshem Yehovah, né? Que tá Beshem Yehovah. Mas o nome de Deus, tá, pessoal, o nome do Criador dos céus e da terra, o nome dele pessoal, escreve-se com essas 4 letras, tá? Que é o Yud, o Re, o Vav e o Re. Que, né, a pronúncia correta não é Yehovah, tá? Mas com esses sinais, né, vocálicos, né, sinais maçoréticos, tá? Aqui lemos Yehovah. Lembrando, repito, né? Essa pronúncia não é a correta, tá? O nome de Deus não é Yehovah. Mas o tema aqui não é o nome de Deus, tá? Não é o nome do Criador. Mas veja que o profeta profetiza em nome do Criador, tá? Então, os falsos profetas da antiguidade conheciam o nome do Criador. Veja isso. E hoje, será que os profetas atuais conhecem o nome do Criador? Porque o nome do Criador não é Jeová, não é muitos destes nomes ditos por aí. O nome do Criador, pessoal, escreve-se com essas 4 letras destacadas. O Yud, o Re, o Vav e o Re. Né? Beshem Yehovah, tá? Beshem Yehovah, mas não é Yehovah, tá? Em nome
do Senhor. Então, na língua portuguesa, sempre que aparece o nome Senhor, né, em caixa alta, tá, com todas as letras maiúsculas, na verdade, no hebraico está o nome pessoal de Deus, tá, composto por estas 4 letras. Tá? Então, voltando aqui, veja que no verso 22 diz, se o profeta fala em nome do Senhor, então o nome do Senhor não é Jeová, não é Jeová, tá? Quando possível, eu trarei um estudo sobre isso, tá? Com base em estudos sérios, e Deus ajudará a aprendermos mais. Mas veja aqui, então se o profeta profetiza em nome do Senhor, né? Mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa. Veja aqui, o profeta pode usar o nome de Deus, e ainda assim não se cumprir. Então, o falso profeta conhecia o nome, os falsos profetas, né, como lemos em Jeremias, né, conheciam sim o nome de Deus, tá, o nome do Criador dos céus e da terra. Vamos ler Deuteronômio capítulo 13, verso 1. Tá? Vamos lá. Está dito. Do verso 1 ao verso 4. Deuteronômio 13, do verso 1 ao verso 4. Está dito assim. Quando surgir em teu meio um profeta ou intérprete de sonhos, e te apresentar um sinal ou prodígio, então o profeta falar, vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo, ou não vai acontecer isso, ou não vai acontecer aquilo. Então, presta atenção. Deuteronômio 13, versículo 1. Quando surgir em teu meio um profeta ou intérprete de sonhos, e te predizer um sinal ou prodígio. Verso 2. Se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realizar, e ele te exortar, veja, se a obra se realiza, o sinal se realiza, o prodígio se realiza, e ele te falar, te exortar, vinde e sigamos outros deuses, e passemos a servi-los. Não deis ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porquanto é o Senhor vosso Deus que vos está pondo a prova para aflorar diante de todos o quanto de facto amais ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Verso 4. Seguireis, pois, somente ao Senhor vosso Deus, e a Ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. E Ele, ou seja, a Ele tão somente servireis e vos apegareis. Tá? Então vimos alguns textos importantes, tá, do chamado Antigo Testamento, que nos dão o entendimento, ou que né, a princípio nos ajudam, né, a discernir falsos profetas. Então, vimos também que em Deuteronômio capítulo 13, verso 1, 2, 3, 4, que um falso profeta ele pode sim predizer um sinal, ele pode mostrar, ele pode falar e algo acontecer. Tá? Então veja aqui, isso não é sinônimo, né? Isso não pode servir como prova, como base para termos tal indivíduo como profeta de Deus. Tá? E muitos, infelizmente, têm sido enganados por esta realidade. Tá? Então, vamos agora nos evangelhos. Tá? Vamos examinar as palavras de Jesus, de Yeshua, tá? o que ele disse sobre os falsos profetas. Aí sim, vamos entender quem é de facto um falso profeta. Tá? Nas palavras do nosso mestre Yeshua, o Messias, conciliadas com as palavras da Torá, dos profetas, as quais lemos. Tá? Então vamos ler Mateus 24, verso 4. Está dito. Então Jesus lhes revelou, veja isso, cuidado que ninguém vos seduza.
Mateus 24, verso 4. Então Jesus lhes revelou. Ele disse, cuidado que ninguém vos seduza. Infelizmente, muitos hoje, em nossos dias, têm sido seduzidos por falsos milagres e assim vai. Mateus 24, verso 24, está dito. Jesus sempre falando. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Veja isso. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Veja Yeshua falando que os falsos cristos, os falsos profetas, farão milagres e prodígios. Veja isso. É Yeshua falando, é Jesus falando. Então, milagres não podem servir como crivo, tá? Para avaliar, não podem servir como critérios, né? Para determinarmos quem é e quem não é um falso profeta, tá? Então, Yeshua falou que os falsos profetas, os falsos cristos, né, apresentarão milagres, prodígios, e se possível até enganarão os escolhidos, os eleitos, tá? Veja que deixa eu falar dos itens. Veja que Mateus 24, Mateus 24 em diante, né, é um estudo, né, elaborado por Yeshua, por assim dizer, sobre os últimos tempos. E nós vivemos justamente nesses tempos, tá? Então, vamos ler Mateus capítulo, sempre com os ensinamentos de Yeshua, de Jesus. Mateus capítulo 7, verso... Tá, pessoal? Então vamos ler Mateus capítulo 7, tá? Sempre Jesus ensinando aqui. Mateus 7, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20 até o 23. Então está escrito assim. Agora aqui é onde vamos entender, tá? Melhor, vamos entender melhor, tá? Nas palavras do mestre Yeshua, quem é de facto um falso profeta. Está escrito Mateus 7, 15. Jesus falando. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 16. Estou falando. Por seus frutos os conhecereis. Frutos. Veja aqui, Yeshua está falando de fruto e não de obra. Milagres são obras, tá? São obras. E muitos avaliam profetas como sendo verdadeiros por meio das obras executadas por eles. Quando Yeshua ensinou o contrário. Avaliando um profeta, ou para avaliar um profeta, devemos usar o crivo, por assim dizer, das obras, ou seja, dos frutos, ou seja, o fruto da pessoa. É o que a pessoa produz e não o que a pessoa faz. Tá? Uma coisa é produzir, outra coisa é fazer. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Perguntando Yeshua. 17. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. 18.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos ou frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Perdão. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja, pelos seus frutos e não pelas suas obras. Nem todo o que me diz, verso 21, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino, né? O que faz a vontade do Pai que está no céu, segundo Yeshua disse. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? No dia do juízo. Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? Veja isso. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja que esses falsos profetas, né, ditos lá em Mateus 24, 24, né, quando deixa eu falar, e surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, apresentarão muitos milagres e prodígios. São estes aqui de Mateus 7, tá? 22. Ou Mateus 7, no capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? Veja isso. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá? Então, veja isso. Os indivíduos expulsavam demônios, faziam maravilhas, curavam, faziam coisas terríveis, profetizavam e por conseguinte acontecia o que eles profetizavam. Tá? Porque são falsos profetas, porém produzem, apresentam sinais e prodígios. Está escrito isso, Mateus 24, 24. Mas Yeshua lhes dirá, tá? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, veja, iniquidade, essa palavra aqui é chave. Porém, muitos não entendem, tá? Essa palavra. O que é iniquidade em outras palavras? Qual seria a palavra ou a outra palavra, né, posta aqui? Qual seria? A palavra pecado. Então, iniquidade é pecado. O que é pecado segundo a Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 4, verso... Não. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, está dito. E todo aquele que pratica a iniquidade comete o pecado. É isso mesmo? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, está dito lá que pecado é a transgressão da lei. Iniquidade e pecado, sinônimos, mesma coisa. Mas vamos examinar o grego também. Tá? Vamos examinar o grego e mais duas versões em português. Então, na nova versão transformadora, tá, está dito assim, nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 7, verso 23, na nova versão transformadora está dito, eu, porém, responderei, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Na tradução do Novo Mundo, está dito assim, nesse mesmo texto, Mateus 7, 23, na tradução do Novo Mundo, porque essa tradução, né, que lemos é Almeida. Então,
Outra tradução do Novo Mundo está dito, mas então eu vou declarar-lhes, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Tá? O que é contra a lei? No grego, na língua grega, a palavra ali é anomian ou anomia, tá? Que foi traduzida por alguns como lei, tá? Ou como iniquidade, né? Anomian ou anomia, né? Por alguns é traduzida como iniquidade, tá? Porém, na nova versão transformadora e na versão do Novo Mundo, né? Já é uma tradução bem esclarecedora, bem didática, né? Vocês que praticam ou vocês que desobedecem à lei, ou vocês que fazem, né, o que é contra a lei. Então a palavra grega aqui é anomian, ou anomia. Anomia é um ato contrário à lei. Então, anomia é um ato contrário à lei. Tá? Então, vocês que desobedecem à lei, como está dito na nova versão transformadora, e vocês que fazem o que é contra a lei. É uma tradução, tá? Melhor, digo eu, que a tradução, né, que encontramos em muitas versões, né, como nas versões Almeida. Tá? Então, em grego está isso aqui, anomia, ou anomia, que é ato contrário à lei, desobediência à lei, prática contrária à lei. Então, quem é um falso profeta? Segundo o que Yeshua disse, né? Examinando a língua grega, um falso profeta não é quem profetiza e não acontece, tá? É um falso profeta é quem prega contra a lei. Perdão. É quem prega dizendo que a lei foi abolida, e muitos existem por aí. Pessoas que expulsam demônios, tá? Pessoas que fazem milagres, pessoas que profetizam, porém dizem, a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos. Já não se, até, né? Muitos apenas descartam alguns mandamentos. Ou seja, na verdade, as pessoas, né, os pregadores, os cristãos no geral, não desprezam, não descartam todos os mandamentos. Não. Eles apenas pegam aqueles que eles acham convenientes para si e desprezam os demais. Tá? E quando se fala da lei de Deus, não se fala de alguns mandamentos. Quando se fala da Torá, não se fala de alguns. Não. A Torá são todos os mandamentos do Eterno. Todos. Todos, sem exceção. Todos. Tá? Agora, apegar-se a alguns e descartar outros, isso sim, é um ato contra a Torá, contra a lei. E estes são classificados por Jesus, por Yeshua, como falsos profetas. Falsos profetas. E que serão desprezados, negados no dia do juízo por Yeshua. Não porque profetizavam e não acontecia, pelo contrário. Até faziam tais coisas, faziam milagres, porém pregavam contra a lei de Deus, pregavam contra a Torá de Deus. É isso aí. Então, só não vê quem não quer ver. À luz da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas, falso profeta é quem prega contra a lei. Não é quem profetiza e não acontece. Até porque isso infelizmente, muitos têm sido seduzidos, né? Quando Yeshua disse em Mateus
24, versículo 4. Cuidado que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane. Hã? Porque um quimbandeiro também faz a mesma coisa, um feiticeiro, um satanista também faz essas coisas. Mas um quimbandeiro, um satanista, alguém que tem pacto com o diabo, que tem relação com o diabo, né, com Satanás, com o mundo das trevas, não cumpre os mandamentos de Deus. Infelizmente, muitos irmãos, através da teologia ou por meio da teologia sistemática, têm trilhado este mesmo caminho de desprezar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a Torá sagrada do Eterno, Criador dos céus e da terra. Então é isso que tenho a compartilhar com os irmãos. Espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Na verdade não eu, porque eu apenas sou um instrumento, um meio, tá? Então é basicamente isso. Que a paz do Eterno nosso Deus esteja sobre cada um de nós, para então aprendermos